Fala, meus irmãos, a paz do Senhor. Você está no meu canal, sou o irmão Wagner. Eu quero falar um assunto muito importante para os pastores, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, ele fala para o jovem Timóteo pregar a sã doutrina, a palavra de Deus. Insistir, repreendendo, exortando, ensinando. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Essas são as últimas palavras do apóstolo. Há quem diga que ele está no corredor da morte. Essa aqui é as suas últimas palavras, suas últimas exortações, os seus últimos ensinos. E ele disse aqui, por quê? Porque ninguém vai querer mais ouvir a palavra pura, a sã doutrina. Eles vão dar ouvido a fábulas, a mentiras. Eles não vão suportar ouvir a verdade, porque para o desejo do seu próprio coração eles vão querer ouvir mentiras. E olha como é interessante. Paulo está no corredor da morte, preocupado com a igreja, ele que plantou igrejas, e usado pelo Espírito de Deus, que estaria aqui no dia 17/1/2023, sabendo de tudo que tem acontecido nas igrejas atuais. Porque o que tem acontecido nas igrejas, irmãos, é uma tremenda palhaçada. Pessoas amontoando doutores para si. E eu não estou falando do circo, porque tem igreja que não é uma igreja, é um circo. Tem homem colocando roupa de mulher e fica rodando igual uma baiana, não tem palavra nenhuma, não tem exortação, não tem ensino bíblico. Eles dizem que é só manto, é só oba-oba, virou um verdadeiro carnaval gospel. Eu não estou falando dessa igreja. Essa igreja aí, essas denominações neopentecostais, infelizmente, não conheceram ainda Jesus, não sabem o que é salvação, sacrifício, qual o propósito de Jesus na cruz do Calvário. E como o povo gosta disso, elas vêm crescendo. Mas eu não estou falando dessas denominações. Isso daí já é um outro assunto. Isso aí o pessoal ainda não sabe o que é Bíblia, o que é leitura, o que é doutrina, eles não sabem. Mas olha como o inimigo da nossa alma, ele é sutil. Muitos pastores, homens de Deus, que pregam o Evangelho, que conhecem as Escrituras, que estudaram, eles estão entrando por esse caminho. Sabe por quê? Por causa do mercado gospel. Então, a partir do momento que eles são contratados, porque o púlpito virou um balcão, o povo, disse o grande pregador Hernandes Dias Lopes, é a multidão de consumidores e o púlpito um balcão. Como eles foram contratados, né? Que eles não estão indo pregar o evangelho, eles foram contratados. E eu não estou dizendo aqui que um obreiro, que a Bíblia diz que é digno do seu salário, ele não possa receber uma oferta do amor para manter seu ministério, porque para pregar um sermão exige tempo, exige desgaste físico, espiritual, mental, abstenção de alimento, da família, de um passeio para meditar nas Escrituras e trazer uma boa palavra. Mas como eles estão vendendo um produto, quando ele chega lá, observa isso, tem acontecido e muito. Ele prega a palavra, e a palavra não está tendo o efeito que ele quer, não é o que Deus quer.
Aí ele começa a fazer os movimentos. É língua estranha que não é língua estranha, é coisa nenhuma, porque eu creio nos dons espirituais, eu sou continuista, eu creio nos dons espirituais, mas com ordem e decência, com interpretação de línguas, com a manifestação do Espírito de Deus. Mas o que a gente tem visto são pessoas que conhecem, pessoas que estudaram, mas como ele vendeu um produto, chega lá, ele precisa fazer aquele auê, aquele movimento, aí fala, inventa uma língua estranha. Aí pega outro, esses dias eu vi um, pega outro pregadorzão lá, simula uma língua estranha, os dois tremem, caem. Estão falando que é poder de Deus. É mentira. É mentira. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, pregada, a função dela é exortar, é corrigir, é instruir. E a Bíblia diz, o Espírito de Deus, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do que é justo e do juízo de Deus. Então, uma boa mensagem, uma boa pregação, dirigida pelo Espírito de Deus, ela vai levar o homem ao arrependimento dos seus pecados, sabendo que ele é injusto, mas Deus é justo, e ele vai julgar a terra com justiça, e o juízo de Deus está próximo. Mas como ele vende um produto, aí ele começa a inventar. Aí começa a inventar uma língua estranha e entrega uma profecia que não é, que é psicologia, e quando vê alguém chorando, aí pega aquela que está chorando e entrega uma invenção da sua cabeça, pega a fragilidade da pessoa, e se tornou uma verdadeira bagunça. E sabe o que é o pior de tudo isso? A liderança da igreja gosta. Todo bom pregador, homem de Deus, que prega a palavra pura, santa, verdadeira, e que não precisa ficar enfeitando, inventando, porque ela já é nítida. Os ensinamentos de Jesus são tão claros. Ó, você não pode mais fazer isso. Você precisa se arrepender disso. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa orar. Mas ninguém quer ouvir isso. Então começa aquele movimento. E a liderança da igreja, pastores, homens de Deus, parece que lê isso aqui que o apóstolo Paulo instruiu, ó, vai chegar gente aí com profecias mentirosas, falsos profetas, a Bíblia está falando isso, e eles vão se introduzirem no meio do povo de Deus e vão inventar e o povo vai gostar. Homens de Deus, liderança da igreja, que precisava tomar conta do rebanho, está entrando por esse caminho. E aí ele não convida aquele pregador que prega a palavra, arrependimento, abandono do pecado, conversão genuína, salvação, libertação. Não, eles não querem isso. Porque o que acontece? Quando chega um pregador lá que prega a verdade, aí não tem aquele movimento. Entendeu? Não tem aquele movimento, aquela bagunça, aquele grita, aquele chora-chora daquele pessoal que chora, mas quando sai do culto, continua assistindo as mesmas porcarias, continua torcendo pro Coringão, continua sendo palmeirense, santista, São Paulino, continua fazendo as mesmas coisas, assistindo séries de terror, de assassinato, jogando Free Fire, sei lá se é Free Fire, fazendo as mesmas coisas. Ou seja, aquilo ali é movimento carnal, humano. Não transforma, não muda, não há conversões, não há libertação, não há arrependimento. É um circo. E a liderança da igreja, da mocidade, da juventude, dos adolescentes, das irmãs, dos obreiros, da congregação, da comunidade, eles gostam.
E eu quero dar um recado para você que vai doer. Você está patrocinando e gostando de tudo aquilo que é o anticristo. Porque a palavra de Deus, por si só, ela já é poderosa para fazer aquilo que o Espírito Santo vai fazer, que é levar o homem ao arrependimento. Acorda. É tempo de acordar. É tempo de mudar a postura. É preciso arrependimento na vida das pessoas. Não existe esse negócio de ser cheio do Espírito Santo sem um arrependimento do pecado, sem ser liberto da pornografia, das fotos eróticas. É verdade. Para ser cheio, precisa mergulhar no rio de Deus. Então esse vídeo aqui é um recado para a liderança da igreja do Brasil. Porque agora a liderança compactua com essas coisas. Eles mesmos não gostam mais da sã doutrina. Eles querem pessoas que fazem um movimento, que tem aquele gritaria, a banda da igreja explodindo os instrumentos, até ninguém ouve a letra, ninguém sabe o que está cantando. E eles estão mentindo nas canções, falando, eu te entrego tudo, Jesus, mas não entrega nem 10 minutos, nem a meia hora antes do período de oração, do início de um culto, nem isso entrega. Mas está falando que entrega a vida, o coração, e faz tudo por Jesus. Mentirosos. Então, meu querido irmão, você que tem responsabilidade com o rebanho de Deus, com a igreja de Cristo, eu te peço em nome de Jesus, olhe para a Bíblia, mas olhe para ela com o olhar de Cristo, com o olhar paulino, da preocupação de cuidar da alma das pessoas. Porque essas pessoas que estão entrando por esse caminho de movimentos carnais, nós temos aí um histórico deles que pregaram gideões missionários, que começaram a entrar por esses movimentos e que caíram. E que é triste dizer isso, grande foi a sua queda, porque as suas palavras, as suas mensagens, as suas vontades, o evangelho que eles pregaram, não estava firmado sobre uma rocha. Você quer ver um firmamento sólido? Sermão do Monte. Mas ninguém quer ouvir mais isso e começou a enveredar por outros caminhos, pregando mentira, fábulas, inventando história, inventando línguas, movimento, entregando falsas profecias, e a banda explodindo os instrumentos, e a igreja entra naquele êxtase, mas quando sai dali, continua a mesma coisa, cometendo os mesmos pecados. Não há arrependimento, não há mudança, não há transformação. E nós vamos dar conta disso. Você que é líder, que convida os pregadores, convide homens de Deus, homens de oração, de ensinamento bíblico, que vai trazer para o povo algo sólido e que leva para a vida eterna. Deus abençoe.